Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, João Paulo, a caminho do Fla. A quase pernada que o Mengão deu no Benfica. Entrevista bombástica de Cebolinha em Portugal. E a estreia de Varela no Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, se você ama produtos oficiais do Flamengo, como eu, estou aqui com uma camisa linda do Zicão, produto oficial do Mengão. Vou te ensinar a como comprar esse produto com um enorme desconto. Basta você entrar na loja oficial do Flamengo, o Espaço Rubro Negro, e usar duas palavras mágicas. No lugar do cupom, você escreve primeira compra. No lugar do vendedor, você escreve Fla em Portugal. Com isso, você tem 15% de desconto em toda a compra de todo o produto oficial do Flamengo que você realizar. Não perca tempo. Vá na loja Espaço Rubro Negro e realize as suas compras com esse presente do flamenguista em Portugal. Galera, vamos lá. Hoje, uma tarde meio triste. A grande verdade é que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de encostar no Palmeiras 1-1. Muita gente criticando o Dorival por não ter colocado o time titular ou o melhor que ele tinha no banco desde o início do jogo, desde o início da partida. A grande verdade é que o Flamengo foi totalmente inoperante, fez uma péssima partida no primeiro tempo, quando estava aí com a maioria dos seus reservas, essa que é a grande verdade. O Flamengo não se ouve bem, alguns jogadores muito abaixo, meio campo do Flamengo com Pulgar, Diego e Vitor Hugo, praticamente não andou. Vitor Hugo, de novo, eu sempre falo para vocês, não dá para ficar dependendo de garoto da base. O Vitor Hugo como um alicerce do meio campo, apesar dele ter começado muito bem, é um garoto de 18 anos, não dá para jogar toda a responsabilidade nas costas de um garoto. E o Flamengo com Cebolinha, de novo muito mal o Cebolinha. A gente vai falar do Cebolinha um pouco mais nesse vídeo aqui. O Marinho também numa tarde infeliz. No segundo tempo, entraram aí Everton Ribeiro, Mateuzinho, Pedro e Vidal, e aí o Flamengo subiu de produção, conseguiu abrir o placar logo no início do segundo tempo com um gol de Gabigol de cabeça, porém o Flamengo se afobou. O Flamengo parecia muito nervoso, o time do Flamengo parecia descontrolado, e aí, de forma muito afobada, criou mais chances de gol, mas infelizmente não conseguiu vazar a meta do goleiro cearense, que também foi aí o campeão mundial de cera. O juiz acabou prejudicando muito o Flamengo, expulsou o Gabigol porque ele quis dar prosseguimento rápido ao jogo, ou seja, um verdadeiro desastre como foi o empate do Flamengo. Nossa vantagem é o seguinte, a Corinthians empatou, Fluminense perdeu, Palmeiras empatou, ou seja, entre mortos e feridos salvaram-se todos. O Flamengo está na mesma situação para a próxima rodada que estava nessa. A grande verdade é todo mundo tropeçou nessa rodada, então o tropeço do Flamengo tem um alívio maior. Continuamos com 7 pontos em relação ao Palmeiras, mas o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: qualquer coisa em relação ao Campeonato Brasileiro não é um empate contra o Ceará que tira a chance do Flamengo ser campeão. Não é um empate contra o Palmeiras que tira a chance do Flamengo ser campeão. O que tira a chance do Flamengo ser campeão foi ter iniciado o campeonato, ter mantido por 1/3 do campeonato o Paulo Souza como técnico do Flamengo. Ali, o Flamengo escreveu a sua sentença, deixando o Palmeiras, na época, abrir 13 pontos de diferença. Estamos a 7, tem 13 rodadas ainda pela frente. É possível? É possível. Mas ficou claro também, tanto para a diretoria do Flamengo como do Dorival, que o brasileiro não é
a principal competição a ser disputada. A partir do momento que o Flamengo opta por jogar com um time misto e a diretoria do Flamengo é conivente com isso, significa que o brasileiro eles já tinham desistido há muito tempo. Ainda mais, né, com a certeza que o Flamengo jogaria com um time no meio de semana e com outro no fim de semana, vender alguns jogadores que poderiam ser importantes, por exemplo, Lázaro e Vitinho, né, que vieram a desfalcar o time reserva do Flamengo. A venda desses jogadores prova que a diretoria não está nem aí para o brasileiro. Nós, torcedores, é que estamos sofrendo pelo brasileiro e a diretoria realmente não tinha absolutamente nenhuma intenção verdadeira realmente de correr atrás do título brasileiro, porque senão não teria desfalcado o time reserva. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Para o jogo agora de domingo contra o Goiás, Pedro e Gabigol estão suspensos. Pedro e Gabigol são jogadores do time titular. O Flamengo ficou sem centroavante reserva quando vendeu Vitinho e Lázaro. Quem será o centroavante reserva do Flamengo num jogo onde o Flamengo terá que ganhar 3 pontos para continuar na briga pelo título e absolutamente não existe. O Flamengo, na janela de transferência, quando já sabia que tinha 2 times, não contratou esse centroavante reserva, trouxe o Lázaro ali como uma solução caseira, que em alguns momentos deu certo, e mesmo assim, na primeira oportunidade que teve, vendeu o Lázaro a preço de banana para o mercado europeu sem ter esse centroavante. Então, vamos ser muito sinceros com a torcida rubro-negra, dirigente do Flamengo. Vocês não estão nem aí para o brasileiro. Vocês já contavam que o brasileiro não daria para o Flamengo ganhar. Né? Dorival, na minha opinião, deveria ter entrado com o time titular e deveria ter escalado o time reserva no jogo de quarta-feira contra o Vélez, que a gente tem uma vantagem de 4-0. Mas, de novo, né, colocar na conta do Dorival a não conquista do brasileiro é ser míope, é não enxergar que o verdadeiro culpado por isso é a diretoria do Flamengo pela sua total falta de planejamento e pela sua total falta de esclarecimento em manter o Paulo Souza durante 1/3 do Campeonato Brasileiro, quando estava na cara de qualquer cego que o Paulo Souza não tinha a menor condição de dirigir o Flamengo. Fica a lição aí para os próximos jogos e fica a lição aí para o ano que vem. Ou a diretoria do Flamengo passa a agir com planejamento, ou o Flamengo não vai demorar a ocupar aí o seu lugar no estandarte do Campeonato Brasileiro, que é campeão. Né? Fica aí o alerta para todo mundo. E aí, meus amigos, a derrota, ou seja, o empate do Flamengo, foi notícia aqui em Portugal, o jornal O Jogo. O Flamengo não passa pelo Ceará de Lúcio Gonzalez e Palmeiras mantém a vantagem. O Flamengo continua a 7 pontos do líder Palmeiras após empatar de 1-1 na recepção ao Ceará. O Flamengo tinha a oportunidade de se aproximar ao Palmeiras, que ontem empatou de 2-2 com o Red Bull Bragantino, mas não foi capaz de vencer o Ceará na tarde desse domingo. Tarde desse domingo, porque o jogo aqui foi 3 da tarde. O Mengão empatou de 1-1 com a equipa que agora é comandada por Lúcio Gonçalves, antigo futebolista do Futebol Clube do Porto. O experiente Jô inaugurou o marcador para a equipe forasteira, aos 45 minutos. E Gabriel Barbosa fez a igualdade aos 53. Desta forma, Palmeiras, com 51 de Abel Ferreira, segue líder, com os mesmos 7 pontos de vantagem para o Flamengo, 44. Fluminense, Corinthians e Atlético Internacional têm 42 pontos. Mas o Flu e o Inter ainda não jogaram na 25ª rodada do Brasileiro. Já jogaram agora e continuam atrás do Flamengo. É isso aqui, notícia em Portugal, meus amigos. E depois do jogo, quem deu entrevista foi um jogador estreante, o Guilherme Varela, que estreou na lateral direita, estreou de forma até, de certa forma, discreta, como o Pulgar também. Varela destrincha a estreia e planeja a evolução do Flamengo. Muito a melhorar. Em partida válida pela 25ª rodada no Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou de 1-1 com o Ceará no Maracanã. Com a igualdade no placar nesse domingo 4, o rubro-negro não conseguiu diminuir a vantagem de pontos para o líder Palmeiras.
que se manteve a 7 pontos. O estreante do dia, Guilherme Varela, comentou sobre retornar aos gramados após um longo período de preparação. Com esses 1 mês e meio, 2 meses de preparação, me senti bem. Porém, sei que ainda tenho muito a melhorar, falta muito. Ainda temos muitas partidas para disputar e, à medida que for jogando, vou ficando melhor, declarou Varela em entrevista pós-jogo no Maracanã. Com Dorival Júnior fazendo uso de um time alternativo, Varela foi escolhido para iniciar o confronto desse domingo. Mesmo sem muito entrosamento com a equipe e ainda não estando na sua melhor forma física, o lateral direito se mostrou participativo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. No entanto, na volta para o segundo tempo, camisa 2, por opção do treinador, acabou sendo substituído por Mateuzinho. Meus amigos, outro erro do Dorival. O Rodinei passou a ser, de um tempo para cá, uma das maiores forças ofensivas do Flamengo. Por que colocar o Mateuzinho? Por que não dar uma chance ao Rodinei ali, naquele corredor da direita, para criar jogadas no fundo, cruzando na área para o Pedro? Para mim, foi mais um erro do Dorival, que é o nosso técnico até o final do ano, que eu espero que seja o nosso técnico para o ano que vem, mas não é por eu acreditar que ele deva ser o nosso técnico que eu não possa criticar o Dorival, e o Dorival acho que nesse jogo especificamente ele foi mal, né? E depois do jogo, Gabigol, que foi expulso, né? Conseguiu ser expulso também. Gabigol manda recado motivacional à torcida do Flamengo após empate com o Ceará. O Flamengo apenas empatou em 1-1 contra o Ceará nesse domingo, dia 4, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Por conta do placar igualado, o rubro-negro não conseguiu encurtar a diferença para o líder Palmeiras, se manteve a 7 pontos atrás da tabela de classificação. Apesar do resultado negativo, o atacante Gabigol mandou um recado motivacional ao mais querido. Até o fim, contra tudo e contra todos, declarou o Gabigol no Instagram. É importante destacar que o camisa 9 vive altos e baixos na partida desse domingo. Isso porque o atacante balançou as redes aos 7 minutos da etapa complementar e no final do confronto o jogador recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Meus amigos, é o seguinte, em relação ao Campeonato Brasileiro, dá para acreditar? Depende do Palmeiras. Depende única e exclusivamente do Palmeiras. Tenho certeza absoluta que o Flamengo, mesmo com time reserva, tem aí uma campanha excelente, teve esse tropeço, um tropeço muito complicado, né? Nos últimos jogos, o time reserva do Flamengo não vem mostrando a mesma desenvoltura. Refiro à vitória de 1-0 contra o Botafogo e 1-1 contra o Ceará, mas acredito sim que seja possível o Flamengo conseguir ainda uma bela campanha nesse Brasileirão. Infelizmente é o seguinte, a campanha depende do Palmeiras. Se o Palmeiras não tropeçar, o Flamengo pode fazer até 100% de aproveitamento até o final do Brasileiro, que o Palmeiras será campeão. É muito difícil correr atrás. Campeonato Brasileiro tem que começar a se correr atrás do título desde a primeira rodada. A primeira rodada vale tanto quanto a última. E, infelizmente, como eu disse anteriormente, em função da incompetência dos dirigentes, o Flamengo, já no início da competição, abandonou o Brasileiro quando tinha Paulo Souza como seu treinador, deixando o Flamengo ali na luta contra o rebaixamento. E aqui em Portugal, pessoal, sai uma notícia especial aqui que o Flamengo quase, na janela de transferência, quase deu uma pernada no Benfica. Flamengo tentou desviar Enzo Fernandes. Benfica chegou lá e pagou. Marcos Braz assume que não estava em igualdade de condições na corrida pelo argentino. O vice-presidente do Flamengo, jornal Desporto ao Minuto, aqui de Portugal. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, marcou esse sábado a presença no podcast Charla, onde confirmou que tentou adquirir Enzo Fernandes do River Plate, antes de esse ter rumado ao Benfica numa transferência que poderá ascender aos 18 milhões de euros. O dirigente do conjunto carioca explicou que o problema da moeda e do Brasil está no continente sul-americano e assumiu que esta condicionante
o tem colocado, por vezes, em situações que não se encontram em igualdade de condições para recrutar os reforços. Tentamos contratar um cabeça de área que estava no River Plate e que estava sendo monitorado por Benfica e Milan. Como é que vou disputar, a não ser conhecendo o mercado um pouco desse jogo? Começou Marcos Braz. O Benfica chegou lá e pagou o que nós não iríamos pagar e levou o jogador. O que quero dizer é que o Flamengo vai buscar jogadores aonde eles estiverem. Por acaso, na nossa avaliação, os jogadores que mais queríamos estavam na Europa. Completou. Pois é, né? O Benfica pagou os 18 milhões de euros, parte desses 18 milhões de euros foram com os 13 milhões e meio que o Flamengo pagou ao Everton Cebolinha, ou seja, eles repassaram o dinheiro que o Flamengo pagou pelo Cebolinha para o River Plate e compraram o Enzo Fernandes. Aliás, o Enzo Fernandes, só para que se diga de passagem, estreou no Benfica primeiros 5 jogos do Enzo Fernandes com a camisa do Benfica, 5 gols. Cebolinha no Flamengo só decepciona. Aliás, o Cebolinha vem decepcionando não só no Flamengo, fazendo mais uma péssima partida com a camisa do Flamengo, como o Cebolinha decepcionou 2 anos inteiros aqui a torcida do Benfica, essa que é a grande verdade. Eu sempre disse, para mim, 13 milhões e meio no Cebolinha, vendo o Cebolinha por 2 anos aqui em Portugal, eu sempre disse no meu canal que era loucura. Muita gente veio me atacar aqui. Mais uma vez, infelizmente, eu estou certo. Cebolinha é um jogador muito abaixo da crítica, foi nos 2 anos aqui no Benfica e continua sendo muito abaixo aqui aí no Flamengo. E aí, o que diz o seguinte, mais um jornal aqui em Portugal. A guerra política do Benfica acabou a atrapalhar e incomodar. Everton Cebolinha voltou à entrevista exclusiva que ele deu aqui a um jornal português, falando da sua passagem no Benfica. Everton Cebolinha voltou a falar sobre a experiência no Benfica. O avançado brasileiro do Flamengo falou sobre os problemas de adaptação em Portugal. Everton Cebolinha voltou a falar sobre a experiência no Sport Lisboa e Benfica. O avançado brasileiro foi confrontado com a experiência na Luiz explicou o que ocorreu mal enquanto representou os encarnados. Os jogadores tentam ficar alheios a todos esses problemas, tanto individual quanto coletivamente. Mas todos sabem, pela dimensão que tem o Benfica, a guerra política daquele momento, onde tudo vira uma tempestade num copo d'água, acabou a atrapalhar sim. Mesmo que todos se tenham blindado de tudo, o que vinha de fora, mas sempre aparece algo novo. Apesar de não ter sido o fator principal, essa situação incomodava-nos e atrapalhava, sim, informou Cebolinha. Everton Cebolinha lamentou ainda ter jogado frequentemente como lateral direito. Para mim foi diferente, era uma posição que eu não estava acostumado a jogar. E, sinceramente, nem sabia jogar naquela posição, já que não era uma característica minha defender, por mais que a posse de bola acabe tendo uma posição parecida. Estava a jogar como extremo, em cima da linha, para defender é muito mais difícil. Tinha que estar atento à linha da defesa. Era algo que eu não estava acostumado e nunca tinha feito na minha vida. Isso, para mim, foi muito diferente. Tento tirar o lado positivo, mas acabou por me incomodar muito nessa situação. Fincou em entrevista ao jornal Record. Finalmente, sobre os motivos que levaram a uma quebra de rendimento na Luz, Everton explica a situação. A mudança é sempre muito difícil. Vinha de 8 anos num único clube. Então, para mim, o começo do trabalho lá foi muito difícil. Entra ainda a questão da adaptação, que é sempre complicada. Independente do país, mesmo que se fale a mesma língua, a cultura é diferente. O futebol praticado lá é mais tático e, por isso, acabamos de ter uma mudança na forma de atuar. Para mim, a adaptação foi mais difícil e acabou por atrapalhar um pouco na sequência das competições. Mas é bom lembrar que a nossa equipe, coletivamente, teve uma série de problemas com o vírus e acabou por fazer com que se perdesse um pouco da confiança, culminando na falta de conquistas por títulos.
Meus amigos, está aí, né, as explicações aqui em todos os jornais de Portugal, porque o Cebolinha foi mal, blá, 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 né, na grande verdade. A grande verdade é que no Flamengo, o Cebolinha tem sido o mesmo jogador do Benfica. Está no mesmo país, tem a mesma língua, tem a mesma cultura e, infelizmente, como eu vim alertado, o Cebolinha talvez não seja aquele jogador que se viu no início da carreira no Grêmio. Né? De novo, mais uma atuação pífia do Cebolinha, que errou praticamente tudo que tentou. Né? Mas, pessoal, além de tentar conquistar os títulos esse ano, a gente tem que reforçar o elenco para 2023, fazer boas aquisições. Né? E aí, meus amigos, o site Fanáticos traz o seguinte: na mira do Flamengo, o goleiro João Paulo rejeita oferta de gigante na Europa e vai seguir no Santos. O nome do goleiro também é alvo do Flamengo. Um dos grandes goleiros da atualidade do futebol brasileiro, João Paulo dos Santos, alvo do Flamengo, rejeitou uma grande oferta do futebol europeu para permanecer jogando com as cores do Santos no Brasil. A informação é do jornalista Jorge Nicola. Segundo informa o jornalista, João Paulo recebeu uma oferta para jogar com as cores do Ajax de Amsterdã semanas atrás, quando a janela da Europa ainda estava todo a vapor. No entanto, o agente do goleiro conversa que um acordo não aconteceu por determinação de João Paulo. Mas, por escolha do João Paulo, não evoluiu, disse Daniel, agente de João Paulo, revelando que o foco é seguir trabalhando com as cores do Santos. A ideia também de João Paulo é permanecer no clube, de olho na seleção brasileira. O Flamengo também segue de olho no futebol de João Paulo para o ano de 2023, mesmo diante da contratação do goleiro Santos, titular absoluto do time de Dorival Júnior na temporada. O Santos de João Paulo entra em campo nessa segunda-feira diante do Goiás pelo Brasileirão. Então, meus amigos, o que se diz é o seguinte: o João Paulo negou o Ajax, né? Vai continuar essa temporada. Essa temporada não há mais como haver transferências dentro do Brasil, mas o Flamengo em 2023 está de olho no João Paulo, está de olho no Agustín Marquesan, também do Boca Júnior, e vai trazer um goleiro reserva. De novo, faltou planejamento à diretoria do Flamengo, sabendo que iria estar atuando em competições simultâneas e que seria aceitável atuar com os dois times, de estar, de certa forma, reforçando o time reserva do Flamengo. Então, um goleiro reserva seria uma boa. Se o Santos machuca, como é que a gente fica, meus amigos? Já pararam para pensar sobre isso? Então, faltou um goleiro reserva para o Flamengo. Falta aí algumas peças do time reserva, como um centroavante, eu vinha falando abundantemente no jogo contra o Goiás. Não sei quem jogará como reserva, já que o Lázaro, que estava fazendo essa função, foi vendido. Faltava um meio-campo ali no lugar do Vitor Hugo. O Vitor Hugo vinha muito bem. Pois é um garoto. Os garotos da base não podem ser colocados como solução. O que vai acontecer é, a gente vai ter que pegar um garoto na base, jogar no fogo ali, de certa forma, correndo o risco de queimar esse garoto para propostas futuras aí do Flamengo, para possíveis aquisições desses garotos no time titular do Flamengo. Infelizmente, a diretoria do Flamengo paga muito, peca muito por planejamento, e nós, torcedores, pagamos aí por não estar mais próximos ao Palmeiras aí em busca do título brasileiro. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal. Tá ali, ó, plaquinha de 100 mil inscritos, falta a sua inscrição aqui. Eu ainda vou sortear 2 camisas do Mengão, então ainda dá tempo de você se inscrever para concorrer a essas 2 camisas do Mengão, que eu ainda vou sortear para você. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.